Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna do Negras Escrituras e esse vídeo é um pouco uma apresentação. Muita gente já acompanha o Instagram chamado Negras Escrituras, que é onde eu comecei a postar conteúdos, mas eu nunca tinha feito uma apresentação dizendo quem eu sou, por que eu resolvi criar esse Instagram e o que eu tô fazendo. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E nessa mesma instituição eu fiz mestrado e agora estou no doutorado em Ciências Sociais. A minha relação com a literatura ela veio muito antes dessa parte de formação acadêmica que eu falei pra vocês. Eu sempre fui cercada de muitos livros, porque minha mãe é pedagoga e meu pai estudou bastante também, fazia filosofia na época, quando eu era criança. E eles sempre incentivaram essa questão da literatura, da leitura, de livros e tudo mais. Então eu sempre estive cercada por livros. E aí depois, quando eu entro no ensino, toda a minha educação básica foi realizada numa escola privada na minha cidade, através de uma bolsa que eu consegui nessa instituição. E aí durante esse, sempre tem aquela questão, aquele peso de ser bolsista, ter que ser uma aluna exemplar e tudo mais, então você vai se esforçando, coisa e tal. E durante um período ali, início da adolescência, antigamente era a 7ª série, hoje é o 8º ano, a gente é introduzido às literaturas infanto-juvenis nessa escola. Se eu não me engano, alguns títulos como A Droga da Obediência, que me marcou bastante a leitura desse livro, um clássico infanto-juvenil. Se eu não me engano é Tesouro Perdido, o nome de um outro que a gente leu. A gente foi lendo vários clássicos infanto-juvenis durante esse período. E aí já na 8ª série a gente já começa com livros adaptados dos clássicos. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, São Bernardo, do Graciliano Ramos. A gente leu José de Alencar também, várias obras. Então a gente foi preparado para ler essas obras clássicas, da nossa literatura. E foi esse período que eu me aproximei muito da literatura. Era uma das disciplinas do ensino médio depois, que eu gostava bastante, que eu devorava todos os livros. Então, durante esse ensino médio, eu me aproximei muito das leituras clássicas, de literatura clássica, muito em função também, porque eu já tinha que me preparar para o vestibular. E na minha época existia o vestibular e ainda existiam os processos seriados. Então a gente tinha provas de literatura ao longo dos 3 anos de preparação para o vestibular. E eu entro na faculdade e vem uma carga de leitura enorme, de leitura acadêmica, coisas que estavam um pouco distantes da minha realidade. E aí eu pauso essa minha aproximação com a literatura para tentar dar conta de tudo que vinha de novo da faculdade. E aí eu passo a ler literatura somente nas férias. E isso foi me distanciando horrores da literatura, assim. E aí, até um ponto em que eu cheguei, ingressei no mestrado e vi que eu precisava da literatura pra aquela frase, a literatura nos salva, nos mantém sã, porque a gente acaba viajando nas histórias, viajando um pouco mais da nossa realidade, não fica tão sobrecarregado naquela realidade que a gente está vivendo. E aí foi quando eu decidi começar a ler um pouco mais de literatura e me esforcei muito em função de uma reflexão que eu já vinha fazendo na academia, e aí eu comecei a me policiar muito sobre isso, é que eu estava acostumada a ler muita leitura assim, em que os escritores são brancos, os protagonistas são brancos, e aí eu começo a ler o Hibisco Roxo da Chimamanda, o tempo inteiro ela falando quem são os personagens, e as primeiras páginas que eu estava lendo eu estava imaginando protagonistas brancos, porque foi assim que eu imaginei a vida inteira. Então eu comecei a me policiar naquele período e comecei a refletir sobre isso, que eu deveria descolonizar, eu deveria escurecer os meus personagens, do meu imaginário literário, e eu comecei a buscar mais literatura negra. E aí então foi no ano de 2017 que eu comecei a ler, como eu falei pra vocês, o Hibisco Roxo. Depois eu fui ler Na Sua Pele, do Lázaro Ramos. Aí também no início de 2018 eu li a Octavia Butler, que foi um divisor de águas nessas minhas leituras, porque foi sensacional essa descoberta, essa minha aproximação com a Octavia. E aí no ano de 2018 é quando eu penso que eu tenho que criar um Instagram literário, porque eu pensava que eu deveria compartilhar um pouco mais sobre literatura negra com outras pessoas. No início, essa ideia veio muito a partir de uma aula que eu tive numa disciplina chamada Estudos Culturais,
em que a professora que dava essa disciplina é uma professora bem reconhecida no meio acadêmico, e ela resolveu trazer o Frantz Fanon para nossa discussão em aula. Ela, como uma professora branca, se portou eu quero aprender um pouco mais, eu quero discutir com vocês e eu quero aprender com vocês sobre isso. E aí ela abriu a discussão, a gente fez uma discussão maravilhosa sobre o Frantz Fanon e, para minha surpresa, pero não tão surpresa, as minhas colegas, a nossa turma era toda formada por mulheres, éramos 6, se eu não me engano, 6, 7 mulheres, e todas brancas, as gurias, e aí elas falaram dessa dificuldade, que elas nunca tinham lido Fanon e que elas não se aproximavam muito da produção acadêmica negra, A gente começou a fazer essa discussão, porque a disciplina de estudos culturais já estava indo para... a gente já estava nas críticas, a gente já estava discutindo todas essas questões de produção de conhecimento mesmo, Quem produz o conhecimento que a gente lê na academia. E aí eu fui citando vários autores e as gurias falando disso, de que não tinha esse acesso ao longo de toda a formação e todas elas estavam já no doutorado ou no mestrado e só naquele momento estavam tendo acesso à literatura, a literatura acadêmica que eu tô falando, produzida por pessoas negras e que pensam questões negras. E aí então foi aquela aula que me deu o start de que eu precisava compartilhar com mais pessoas tudo que eu vinha lendo e estudando, não só na academia, mas também a literatura produzida por pessoas negras. E é isso que no ano de 2018 surge o Instagram chamado Negras Escrituras, e naquele ano foi o ano também de finalização do mestrado, e eu não me dediquei tanto ao Instagram, Dei uma pausa, início de 2019 eu retorno e começo a produzir mais conteúdo, e o Instagram foi crescendo, crescendo, e eu comecei a produzir vídeos pro IGTV, que eu comecei a produzir vídeos sobre feminismo negro, sobre uma proposta de discussão do Machado de Assis a partir das ciências sociais, que é um projeto que está ali em stand-by, porque eu tenho várias questões para me organizar. E então, depois disso, eu começo a refletir que eu deveria buscar novos caminhos também, tentar que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas, e é isso que surge a ideia de criar esse canal aqui no YouTube para trazer alguns conteúdos em vídeos que eu já vinha discutindo no IGTV, mas aqui a gente tem uma plataforma com mais tempo, com mais discussões e com uma proposta diferente, Eu vou tentar produzir conteúdos focado em resenhas, em discussões sobre essa temática do feminismo negro, que vocês vão ver cada vez mais frequente nas minhas leituras também, compartilhar algumas opiniões sobre algumas leituras que eu venho fazendo. Eu espero que vocês gostem, é muita satisfação criar esse ambiente, assim. Quando eu comecei eu não imaginava que eu ia fazer isso, mas eu espero que vocês estejam gostando. E então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque é uma coisa nova dizer isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar com os coleguinhas pra gente alcançar cada vez mais pessoas e trazer mais gente para essas discussões sobre literatura negra,